Olá, você que se prepara para o exame de ordem. Meu nome é Ricardo Alexandre, serei seu professor de Direito Tributário com relação a algumas dicas para que você se prepare melhor para conseguir vencer esse obstáculo que você tem pela frente. A primeira coisa que você tem que ter em mente, que a gente vai sempre usar aqui nas dicas que vai passar para vocês, é que numa prova de concurso público, e o exame de ordem é uma prova de concurso público, existe o certo e o errado. Na faculdade de Direito, vocês devem ter percebido que os alunos que mais se destacavam eram aqueles que conheciam as diversas opiniões sobre diversos conteúdos. Eu costumo dizer que um professor de faculdade nunca erra, porque se ele disser algo que você considera que está errado e você disser para ele que ele está errado, ele pode dizer: mas esta é a corrente doutrinária que eu sigo. Intelectualmente, você tem que aceitar esse raciocínio dele, mesmo que aquela corrente doutrinária só seja seguida por ele. Você pode pegar sobre um determinado assunto 5 opiniões, mas para a prova de concurso público, uma delas é a que vai ser considerada correta. Na prática, nos temas controversos, o norte vai ser sempre a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em se tratando de lei federal e do Supremo Tribunal Federal em se tratando de matéria constitucional. Vai valer aqui aquele raciocínio que muitos gostam de citar com base numa frase que usam muito nos Estados Unidos da América e que vale aqui também. A Constituição é o que a Suprema Corte diz que ela é. Trazendo para cá, a Constituição é o que o Supremo Tribunal Federal disser que ela é. Se alguém disser que isso aqui, para vocês, se o Supremo disser que isso aqui é preto, não diga nem que é cinza, mesmo que você esteja vendo claramente que é branco. Lembre que o Supremo Tribunal Federal, mesmo que você ache que ele esteja errado, ele tem a prerrogativa constitucional de errar por último. O erro dele para efeito de prova é acerto. Então aqui, nosso guia, nosso norte será sempre o Supremo em matéria constitucional e quando é matéria de lei federal, o Superior Tribunal de Justiça. Nas matérias tributárias, o nosso norte será sempre esse daí. Agora, direito tributário, eu quero que seja para vocês um amigo na preparação para o exame de ordem. Um amigo pelo seguinte: vocês sabem que tem que acertar 50% das questões da prova. Somente isso. Você pode até ser muito ruim num determinado ramo de direito, mas mesmo assim passar com tranquilidade na prova objetiva. E para que você consiga isso, você vai ter algumas matérias que são suas amigas, aquelas em que você vai conquistar diversos pontos e que vai, inclusive, servir para que você possa errar nas demais questões, nas demais matérias. Não vale a pena você querer usar todo o seu tempo para matar todas as questões de direito civil. Se você não é um civilista já, isso vai ser muito difícil. São milhares de artigos para você estudar. Já em direito tributário, o que tem caído em prova está em alguns poucos artigos que eu aconselho que você memorize. Isso vai ajudar claramente a que você seja aprovado no exame de ordem. Lembre, em primeiro lugar, a parte constitucional. É absolutamente necessário que você conheça dos artigos 145, olha, pouca coisa, artigo 145 ao artigo 158 da Constituição Federal. Até o 159, vamos colocar. São poucos artigos, praticamente 15 artigos para serem estudados, com grande atenção ao tema das limitações constitucionais ao poder de tributar, constante nos artigos 150 a 152 da Constituição. Muita atenção especificamente para esses temas. Se não der tempo de ler tudo, dê atenção especial a esses temas, limitações ao poder de tributar. Muito bem, o Código Tributário Nacional tem diversos artigos, 200 e poucos artigos, mas bem menos, 1/10 do que você teria que estudar para direito civil. E na prática, só alguns é que você tem que estudar com mais carinho. Você tem que estudar com carinho o artigo 3º do CTN, tem que decorar, claro, a definição de tributo. Tem que estudar com carinho o artigo 16 do CTN, que traz a definição de imposto. Tem que estudar com bastante carinho os artigos de 77 a 82 do CTN, que tratam das taxas e das contribuições de melhoria. E, por fim, a parte mais pesada, do artigo 96 ao artigo 208 do CTN. São 100 e poucos artigos, mas vocês podem ter certeza que a imensa maioria das questões que vão aparecer na prova de vocês vai estar dentro desses artigos. Ah, Ricardo, são 100 e poucos artigos, 120 artigos você pediu que a gente estudasse. Bem,
com 120 artigos para você acertar as 10 questões de prova ou se aproximar bastante disso, eu acho que vale a pena. Siga essa linha de raciocínio, dando atenção especial para esses artigos, que no final das contas, né, quando você for fazer a prova, você vai sair cantando valeu a pena, valeu a pena, Vale a pena mesmo. Estude, tente memorizar esses dispositivos e, nas controvérsias que vocês venham analisar, sigam a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Nós vamos trazer aqui algumas dicas de alguns temas que são quentes, porque são temas atuais, decisões recentes do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. E outros que são quentes pela imensa frequência com que eles aparecem nas provas do exame de ordem. Então, a linha de raciocínio, memorize os artigos que eu citei para vocês. Segundo, dá atenção especial nos temas controversos ao que decide Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Terceiro, na preparação, não usem livros estritamente acadêmicos. Quem se prepara para concurso público deve usar livro indicado para concurso público. Não é que eu queira aqui fazer propaganda do meu livro especificamente. Eu só quero dizer o seguinte: quando eu e outros autores escrevemos para quem se prepara para concurso público, nós temos um compromisso com você de só passar a opinião que é verdadeira em prova. Diante das grandes discussões, a gente, apesar de às vezes até dizer opinião pessoal, a gente diz em prova o que prevalece é tal opinião. Já o autor acadêmico, não. O autor acadêmico, ele vai dar a opinião dele. Ele está preocupado em fazer ciência, em criticar. E isso é muito útil numa faculdade, é muito útil na atividade como advogado até, que você possa criticar um posicionamento até do judiciário para tentar mudá-lo. Mas na preparação para a prova, não, porque na preparação para a prova existe o certo, existe o errado. Então, leiam por autores que têm um compromisso em trazer para você, não a opinião do próprio autor, mas o que é cobrado em prova de concurso. De vez em quando alguém chega para mim e diz: Ricardo, me indica um livro bom aí de direito tributário? Claro, hoje em dia eu sou suspeito, né? Mas o que eu pergunto logo de cara é o seguinte: para quê? Você vai usar esse livro exatamente para quê? Porque se você vai usar esse livro para se preparar para o mestrado da Universidade Católica lá em São Paulo, vamos dizer, livros acadêmicos, né? Vai se preparar para o mestrado da PUC em Direito Tributário, vai ter que ler o livro do Paulo de Barros Carvalho, que eu acho que é um dos melhores livros escritos em todos os ramos de direito. Aquilo é verdadeira poesia tributária. Belíssimo. Excelente para uma preparação para a PUC. Fundamental, o livro mais importante. Mas se vai para a prova de concurso, não rola, porque Paulo de Barros, como grande tributarista, como grande cientista que ele é, vai tentar fazer ciência sobre aquele assunto, e vai fazer ciência sobre aquilo. Vai dar as opiniões inteligentíssimas dele, mas opiniões estas, muitas que não prevalecem nas provas de concurso público. Digo o seguinte: só vale a pena ler livro acadêmico nessa preparação se você já estiver vacinado. O que é estar vacinado? É você, quando lê um determinado ponto, lembrar, conseguir perceber que aquilo ali é uma opinião do autor e que, portanto, você não deve usar como verdade em prova de concurso público. Então, na prática, isso vai te ajudar muito pouco na prova. Guarde esse livro para usar no momento adequado. Se vai citar numa peça, é interessante citar o Paulo de Barros Carvalho, mas para você usar como preparação para concurso público, não rola. Tanto de Paulo de Barros como dos outros tributaristas. E essa dica que eu estou passando vale para todas as matérias em que vocês venham a ser examinados. Para todas as matérias que vocês venham a estudar, pensem em adotar o livro adequado para aquela matéria. Então, seguindo essa linha de raciocínio, certamente a aprovação vai ser líquida e certa. E mais, para quem vai fazer a segunda fase em tributário, e aconselho que faça. A prova está vindo muito fácil. Até recentemente divulgaram um programa, né, a ser seguido pela banca. E nesse programa, as partes pesadas foram todas retiradas, como contribuição. Tem gente que quando vê falar em COFINS, se arrepia. Isso está fora do programa. A parte pesada de responsabilidade tributária do Código também tiraram. Então, na prática, é muito pouca coisa para ser estudada. Dá para fazer receitazinha de bolo e conseguir matar a pau nessa prova da segunda fase tributária na OAB. Não se iludam naquela ideia de que tal matéria é mais fácil, mais difícil. Tributário é um monstro, é um monte de número, não. Esse monte de número,
quem estuda na parte tributária é a galera lá de contabilidade. É o fiscal que vai trabalhar com esse monte de números. Nas provas que têm sido cobradas já na segunda fase de tributário, o trabalho em cima da jurisprudência, de bom material de preparação, tem sido suficiente para que a gente atinja um percentual de quase 100% de aprovação. Pelo menos isso eu tenho conseguido nos diversos cursos em que ministro algumas aulas na preparação para a segunda fase. Então, um sucesso absoluto nessa preparação para vocês e lembrar de agradecer aqui ao nosso blog, né? O blog do professor Leonardo de Castro, que está trabalhando conosco nessa preparação para a OAB, no fornecimento de dicas para vocês, para que a gente consiga, junto com o Espaço Jurídico, junto com o blog do Leonardo de Castro, obter sucesso na aprovação no exame de ordem. Um grande abraço a todos, sucesso nos estudos. Vamos agora decolar, vamos partir para as dicas, porque isso é o que vai ser importante na preparação e na aprovação de vocês. Um beijo no coração e muito sucesso.